Amém, meus irmãos. Pegue sua Bíblia, vá lá em Josué. Hoje, como o primeiro domingo do mês, nós falamos sobre o Evangelho do Senhor Jesus no Antigo Testamento, os grandes homens do Antigo Testamento. Então, Josué 14, do verso 6 ao 15, tá bom? Eu vou ler. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente essa terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua. Pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras. E Moisés, falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu tenho ainda agora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-lo, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até os dias de hoje, visto que o havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Senhor, tua palavra é eterna. O Senhor tem usado o livro de Josué, o Senhor tem usado a história de Calebe para falar com o teu povo por séculos, Senhor. E é isso que eu te peço, Pai. Que o teu Espírito Santo possa trazer luz a esse texto para que possamos compreender, Pai, e sermos desafiados, não, Senhor, por palavras de motivações humanas, mas podemos ser desafiados pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo a sermos mais fiéis e seguirmos ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, por favor. Nós vamos falar sobre a responsabilidade humana na perseverança de Calebe. Eu vou te explicar rapidamente o contexto, porque eram muitos textos para ler aqui. Então o contexto é mais ou menos o seguinte: em Números 13 e 14, começa em Números 13, o livro de Números. Moisés envia 12 espias. A maioria de vocês conhece a história. 12 espias para espiar a terra prometida. Calebe, ele manda 12 príncipes, ele não manda homens comuns, ele manda assim, como se aquilo que aquela tribo tinha de melhor. Calebe era um deles. Ele vai, espia a terra, quando ele retorna, 10 daqueles homens dizem, a terra é maravilhosa, mas há muitos gigantes, a terra devora os seus inimigos, é muito perigoso e não dá. A Bíblia vai dizer que Calebe ficou indignado pelos irmãos infamarem a terra, disse que o que o Senhor tinha dado ele ia fazer, ele chega a rasgar suas roupas junto com Josué de tanta indignação e realmente reclama da postura do povo, dos 10 e do povo que acolheram a palavra dos 10. Em Números 14, Deus ainda vai dizer
que depois, em Números 14, ele fica indignado, 14:6. Números 14:24 há uma promessa. Olha, você vai receber essa terra porque você creu. Você perseverou na palavra do Senhor. Agora, irmão, estamos no livro de Josué, livros para frente. E o que acontece aqui? A história de Caleb é praticamente a última história sobre Israel tomando os lugares prometidos para o Senhor. A história de Josué, logo que ela termina, vai dizer o seguinte: a história de Caleb, a hora que ela termina, vai dizer o seguinte: e a terra repousou em paz. Porque Caleb foi ali. Agora, há uma diferença que talvez se você passar batido na leitura, você não percebe, porque é uma ênfase aparentemente pequena. Mas Caleb, diferente dos outros povos, ele expulsa todos os inimigos. Então, provavelmente a história dele fica por último, até, que foi uma das últimas, ok? Mas até porque ele cumpre a palavra do Senhor na íntegra. Se você olhar os outros povos, eles tentam expulsar, dá muito trabalho, eles negociam. Josué 17:3 vai dizer isso. Há uma negociação para que então alguns fiquem na terra dos inimigos. Caleb não faz isso. Caleb vai até o final e realmente faz a terra repousar em paz. Porque ele cumpre toda a palavra do Senhor. Então nós estamos aqui, irmão, diante de um homem diferente. Um homem extraordinário, que era Caleb. Eu sei que nós olhando assim, nós ficamos com raiva dos 10 espias. Mas, irmãos, lembrando que não eram qualquer tipo de homem, eram dos melhores. Irmão, e eles, muito por causa da queda do homem, eles hesitam diante da promessa do Senhor. Eles acham a promessa maravilhosa, eles olham a terra, veem que é boa, eles não mentem. Olha, a terra é horrorosa. Entendeu? Estão querendo tirar nós aqui do lugar bom para ir morar em Osasco. Não é isso que acontece. Ele olha a terra e fala: olha, terra muito boa. Mana leite e mel. Mas tem uns gigantes, a terra lá devora os seus inimigos. Eles hesitam, irmão. Já hesitou diante de algo? Você já hesitou. Nós olhamos esse texto e cada um de nós nos achamos o Caleb. Quando nós, muitas vezes na vida, parecemos mais os 10 espias. Que lugar maravilhoso que é a salvação do Senhor. Mas, né, irmão, tem coisa que é difícil. Se você encontrar algum irmão em dificuldade por não frequentar uma igreja, e ele é nascido de novo mesmo, estou dizendo, ele vai dar como os 10 espias. Ó, você viu o Senhor é bom, a igreja do Senhor é boa, mas há tanta dificuldade. Não é verdade? E quantas vezes eu e você já fizemos isso? Então, olhe para esse texto, irmão, e tente transportar ele à nossa realidade. A nossa realidade é que desanimar é parte da nossa existência. Você já desanimou. Sofrer porque achar algo muito bom, mas achar que a batalha até criar algo muito bom é muito grande, é real. Também é real que em dia que você estava com o coração aceso, parou alguém desanimado que quase te desanimou também. E também é real que você já foi um fator de desânimo na vida dos outros. Já fomos desanimados, mas já desanimamos também. Eu tento aqui, nós estamos aí em época de Olimpíada, eu não sei se os irmãos viram, um rapaz aqui do interior de São Paulo, chamado Caio Bonfim, ganhou uma medalha de prata. A história é magnífica, irmão. Ele na primeira Olimpíada fica em 13º, no Brasil, se eu não me engano, ele ficou em 4º, quase se beliscou a medalha. No Japão, ficou em 12º, mais ou menos, ou sei que é depois de 10º. Bom, ele pratica marcha atlética. Quantas pessoas você conhece que pratica marcha atlética? Alguém conhece alguém que pratica marcha atlética? Hoje em dia, se você conhecer alguém que corre, já é uma... Então, ele está num país que não incentiva o esporte, certo? Fazendo um esporte que a maioria de nós não sabe nem o que é, a não ser em época de Olimpíada, e que nós ainda tiramos sarro, que é estranho os caras andar lá, certo? Sem apoio nenhum, morando no interior de São Paulo, a mãe tinha sido, o local de treino é em Bragança Paulista, ele mora em Sobradinho,
Não dava para ir em Bragança por causa do custo, porque a técnica que a mãe dele não conseguia viver com ele lá. Ele fica em Sobradinho. Se você ver as imagens do lugar que ele treinou, é uma vergonha esse país, irmão. É uma vergonha, porque assim, deixa o cara treinar lá no meio do mato. Nem para cortar o mato, o prefeito não serve. A não ser em época de eleição. Esse rapaz chega lá. Pode ser que alguém aqui seja muito diferenciado, mas a maioria de nós nem sabíamos que ele existia. Certo? Ele corre a marcha atlética e um cara vindo de um lugar desse é o segundo melhor do mundo, irmão. Quantas pessoas desanimaram? Quantas pessoas não disseram para ele, você vai viver de marcha atlética? Hã? Vai passar fome. O que mais se escuta no Brasil quando você quer fazer uma coisa fora da curva? Você não quer trabalhar, filho. Você quer arrumar isso aí para ficar sossegado. Não, se alguém quisesse ficar sossegado, não ia correr 20 quilômetros. Daquele jeito. Então, eu quero mostrar para você, irmão, que por causa da imagem de Deus no homem, do imago Dei, mesmo homens ímpios, eu não sei se o Caio Bonfim é crente ou não é, mesmo homens ímpios, vamos pensar que ele seja, ele tem a imagem de perseverança que sobrou do homem na queda. Você vai olhar para homens não cristãos que são exemplos de perseverança. Eu poderia citar, eu estou citando o Caio Bonfim, mas só nessa Olimpíada daria para citar um monte de gente. O rapaz do tênis de mesa, a moça do judô, e aí por aí vai. Então, homens caídos, ainda sobra uma imagem de Deus, de tempos de perseverança, em coisas que ninguém valoriza. E nós precisamos ver como isso é belo, irmão. É belo quando alguém luta por aquilo que ninguém dá valor e depois ele consegue fazer aquilo. Lógico que nós aplaudimos, infelizmente, quando consegue normalmente. Mas não imagina que essa beleza da perseverança exista só nos crentes. Cada perseverante, irmão, que você vê, você pode louvar a Deus, porque é a imagem de Deus que sobrou no homem, seja ele cristão ou não. É um eco, é uma voz da criação dizendo, foi para isso que eu criei vocês. Se você não vê a beleza disso, irmão, você está perdendo a beleza de Deus na criação. Quando homens vão além do seu limite, essa é a mão divina. E nós, cristãos, sendo ele crente ou não, deveríamos louvar a Deus por isso. Ele persegue ali. Mas também é inegável que outros tantos desistiram. Que outros tantos desanimaram. E poderiam estar lá. Isso é um efeito crucial da queda. Nós vemos algo, nós achamos que é possível, mas podemos ser desanimados por uma série de fatores, seja fora e principalmente na fé. O que o semeador, o que a palavra do semeador nos ensina, irmão? Que foi semeada a palavra e alguns, por causa das coisas desse mundo, abandonaram a fé. Nós temos visto isso, a torto e a direita. Então, esses homens, por causa do efeito da queda, eles desanimam, eles não confiam na palavra, eles hesitam. Mas Caleb, irmão, eu não quero que você pense assim, Caleb, simplesmente um obstinado. Tem essa questão da obstinação, tem essa questão da imagem de Deus, mas tem algo a mais. Caleb, ele tinha uma promessa de Deus. Não era algo comum. Não era uma busca de uma medalha olímpica. Era algo muito superior a isso. A honrar o seu Senhor. Então, irmãos, é disso que nós vamos discorrer essa manhã, né? Sobre aprender a confiar, depender e ver a fidelidade de Deus nas nossas vidas e respondermos essa fidelidade com fidelidade a Deus, com amor a Deus. Então pensa comigo, quantas coisas podem passar na mente daquele que está tentando ser perseverante em alguma coisa na vida? E principalmente a nós, a fé cristã. Uma coisa que você pode ter entendido errado, irmão, são falsas promessas. Deus não tem compromisso com falsas promessas. Alguém pode dizer, Deus promete. Já fizeram muito isso comigo por ser pastor. Tenho certeza que o pastor Júnior já passou por isso e outros de vocês. Olha, Deus me prometeu algo e não cumpriu.
Porque alguém disse para aquela pessoa que Deus prometeu aquilo. Entende? Eu lembro que tinha um jovem na igreja, que ele chegava nas moças que ele achava bonita e dizia o seguinte: Deus falou que você vai casar comigo. E tinha uma moça na igreja, ela era muito fiel a Deus. E ele chegou e falou assim para ela: olha, quero que você esteja orando porque Deus falou que você vai casar comigo. Bom, no final do culto, aquela irmã me procurou desesperada. Pastor, eu preciso falar com você que aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei, pode falar. Aí ela contou, olha, o rapaz falou que Deus falou para ele que eu vou casar com ele. Eu falei, e? Oi, por que Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado? Eu não quero, eu acho ele feio, chato, insuportável. E agora eu tenho que casar com ele. Que o senhor fala que a gente tem que obedecer a Deus. E Deus falou com ele. Eu falei, que picareta esse cara, velho. Mas eu deixei ela sofrer mais um pouco. Me conta. Depois dela chorar uns minutos, eu falei, eu resolvo com o camarada. Você não tem obrigação nenhuma de casar com ele. Não tem nada disso na palavra. A irmã fulana tem que casar com o irmão tal. Aí ela acalmou, eu procurei o rapaz, dei uma boa bronca nele, para ele parar com aquilo. Né? Falei, rapaz, você é ruim de conversar? O problema é seu, não fica enfiando Deus no meio do negócio. Você não sabe conversar com as moças, chega lá, oh, Deus mandou você casar comigo. É muito picaretagem, né? Mas falsas promessas podem invadir os nossos corações. Às vezes você espera que algumas coisas são promessas do Senhor, mas Deus não prometeu. Agora também, eu não vou negar que há muitas promessas de Deus na sua palavra, e as maiores, e quase na completude dela, ela vem na sua palavra, e às vezes você não confia nessas, e quer confiar em alguém dizendo que Deus falou alguma coisa. Efésios vai dizer que os crentes têm toda sorte de bênçãos sobre eles das regiões celestiais. Isso já foi prometido. Não é para alguns crentes, é para todos os crentes. A palavra do Senhor nos diz que Ele nunca vai nos abandonar e estará sempre conosco. Nós temos que olhar para essas palavras e não para os homens, confiando em falsas promessas. Bom, se você não extirpar esse tipo de coisa da sua vida, você vai sofrer por causa disso. Outra coisa que a gente tem que lidar é o desânimo. Quantos de nós acordamos em dias desanimados? Agora, irmão, você não pode... Uns têm um temperamento mais assim do que outros, eu reconheço. Mas a questão é que o crente ele pode desanimar. Não só pode, como ele vai. O que o crente não pode fazer, o crente não pode se entregar ao desânimo. Bom, o desânimo ele tem virado uma muleta. Ah, você não foi no culto? Ah, porque eu estava desanimado. Bom, quantos anos você tem? O que mais? Que é ordem do Senhor. O Estevão está com quantos anos, Jéssica? 7. Oh, já faz uns 3 anos que ele está com 7 anos. Vamos fingir que é 7. Se ele... isso já. Se ele acorda de manhã e fala assim, eu estou desanimado, não quero ir para a escola, você deixa? Hã? Eu não vou usar o meu exemplo porque eu deixo, tá, irmão? Não está errado, mas eu acabo deixando. Por isso que eu estou usando dos outros. Agora, irmão, se o Edson e a Jéssica não aceitam esse tipo de questão, porque nós achamos que para o Senhor vale. Hã? E aqui eu não estou nem falando de crianças, estou falando dos pais adultos. Ah, não, eu estou desanimado, não sei o quê. Irmãos, você tem que aprender a servir ao Senhor em dias de desânimo também. É urgente isso, irmão. Não podemos viver baseados nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nos enganam. E vão nos levar a ser como os 10 espias, desesperados, abandonando a promessa do Senhor. O que mais pode ser um problema? Né? Por exemplo, quem quer viver a vida do mérito de obras para agradar a Deus, vai cair no desânimo. Porque ele não depende do Senhor, ele depende do seu braço.
E quem depende do seu braço tem prazo de validade, porque você vai falhar, irmão. Em algum momento você vai falhar. Outro problema grave é que, às vezes, irmão, como Caleb nós vamos ver, nós temos que enfrentar certas coisas para servir ao Senhor, para honrarmos ao nosso Senhor. E aí, às vezes, preferimos o caminho do quê? Da facilidade. Nós vamos ver por que alguns não quiseram expulsar os inimigos. Eles, além de evitarem a guerra, tinham mais um motivo. Nós vamos chegar lá. Então, irmãos, comecemos aí. Né? O verso 6 começa dizendo que os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Bom, aqui só uma questão. O quenezeu é porque o pai, se você procurar, o pai de Jefoné é sempre chamado de quenezeu. E aqui só há duas explicações possíveis. Ou ele não era israelita, e assim como Raabe foi abraçado pelos israelitas e seus filhos foram considerados israelitas, que é o mais provável, tá? Ou a segunda é que ele venceu o povo quenezeu, Matthew Henry mesmo acredita assim, e por ter isso foi apelidado de o quenezeu, que o venceu. Eu acho essa teoria muito mais difícil do que a primeira, mas não tem como fechar uma questão aqui, então eu falo as duas para você, tá bom? E aí ele diz o quê? Olha, Caleb vai dizer, você sabe o que o Senhor falou a Moisés. Ele apela a Deus e a Moisés para falar com Josué, Caleb. Você sabe o que o Senhor falou a Moisés lá em Cades Barneia. Você sabe. Ele apelou à promessa, ele apelou à memória. Eu gosto muito de um hino que diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sei que é um verso bíblico também. Que é uma realidade, irmão. Aqui, depois de tantos anos, décadas, Caleb olha e fala, chegou a hora. E ele se recorda, eu não amo esse local por uma obstinação humana. Eu amo esse local que o Senhor me prometeu. Me prometeu através do grande profeta Moisés. E chegou a hora. Dá para mim. Ele apela a isso. E o verso 7 e 8 vai confirmar. Ele diz, olha, eu tinha 40 anos quando isso foi prometido. Quando eu fui enviado para espiar a terra, e ele recorda, não por orgulho, mas ele quer recordar a história para se lembrarem que ele foi fiel. Aqui é uma lembrança, irmão. Moisés me enviou à terra. E eu fui fiel ao Senhor. E se passaram todos esses anos. E eu ainda permaneço fiel. Eu estou aqui aguardando como aquele dia. Bom, chegará o dia que ou o Senhor vem nos encontrar, ou nós iremos encontrar com Ele. Ou a vinda dele ou a nossa morte. E não é brincadeira, como eu já preguei sobre Caleb, até a gente vai melhorando, mas de outras maneiras há muito tempo, porque eu sempre gostei dessa história. Eu quero ser encontrado como Caleb, irmão. Com o coração fervoroso. Podendo lembrar, Senhor, o Senhor me salvou numa quarta-feira de 1994. E eu aguardava esse dia de te encontrar. Não quero chegar lá capengando, não, irmão. Eu quero chegar lá com o coração fervoroso. Amando o meu Senhor. Não igual àquela quarta-feira de 94. Mas amando mais o meu Senhor do que aquele dia. Mas me lembrando, foi aquele dia que a promessa foi plantada no meu coração. Mas eu não espero uma herança terrena. Eu espero a minha herança celestial. Nós estamos, com todo respeito a Caleb, muito além dele. Não tanto, porque eu sei que Caleb também esperava a herança celestial. Mas a nossa herança é muito mais celestial do que terreno, irmão. E ele disse, eu relatei a todos o que estava no meu coração. Ele está dizendo o que aqui? Olha, eu não fui levado pelo desânimo da maioria. Eu não fui levado pelo desânimo de todos, ou quase todos os espias. Eu relatei aquilo
que o Senhor tinha colocado no meu coração e fui fiel a isso. Bom, fidelidade em tempo de infidelidade é marcante. Nós vivemos um tempo que muitas pessoas estão abandonando o Senhor. Não é? E aí você tem uma escolha, todo mundo está fazendo, ou de resolver ser fiel ao Senhor em tempos de infidelidade, irmão. Para daqui, sei lá quantos anos, poder dizer, olha, pela graça divina, não pelo meu mérito, quando todos desanimaram, eu permaneci fiel ao meu Senhor. Isso não é mérito, isso é graça. É isso que ele faz, irmão. O povo, ele vai dizer, o povo amedrontou. Os meus irmãos que tinham ido comigo, tirando Josué, os outros 10, amedrontaram. E alguma versão diz, derreteram o coração dos outros. Você sabe, irmão, quando homens admirados e líderes dizem, não dá, o povo derrete o coração. E é isso que eles fizeram. E Caleb lembra disso. Não lembra para atacar os que derreteram o coração, mas lembra da fidelidade. Bom, gente fiel, a Bíblia sempre lembra desse povo. Nós pregamos a graça de Cristo, mas a graça verdadeira não quer dizer que Deus vai abençoar os infiéis. A hipergraça é isso, irmão. Um dia eu vi um pastor falando, não, Deus só abençoa os infiéis. Oh, então o que ele está fazendo aqui? Óbvio que isso não é mérito. Aquele que nos sustenta. Mas não imagine que aquele que abandona por qualquer coisa vai ser o que vai ser lembrado. Não negue, irmão, que as Escrituras dizem que haverá, sim, uma recompensa, um galardão para aqueles que forem fiéis. Qual que é esse galardão? A Bíblia não fala, não vou ficar especulando, mas haverá. Se bem que só ouvir a boca do meu Senhor servo bom e fiel, e já será o nosso galardão. Então essa é a realidade. Ele viu um povo desanimado, mas ele perseverou. E a maioria não foi de 14, 8 desanimado e tantos, 6 querendo. Não, foi 10-2. Se tivesse voto, eles tinham vencido com a maioria dos votos. Verso 9. Então, por ele ter sido fiel, então Moisés naquele dia jurou, certamente você vai entrar, certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir ao meu Senhor. Senhor meu Deus. Olha, Caleb, você respondeu com fé a promessa. E o Senhor vai te abençoar por isso. É aí que está. E é interessante, irmão, James Boyce, o grande comentarista batista, ele faz um comentário aqui que eu achei bem interessante. Comentei bastante com a Cátia. Ele fala o seguinte, que grandes homens são homens simples. Não são complexos. Se você tem um homem, você mulher, um homem simples, não reclame disso. Homens complexos são o problema. Por que pastor Caleb é um homem simples? Qual que é a simplicidade de Caleb aqui? Deus prometeu, nós confiamos em Deus, eu acredito e vou esperar. Não há tantas análises profundas. Grandes homens são homens simples. É isso. Então tá bom. Vamos aguardar. Agora, irmãos, olhemos para nós. Nós somos como o povo, muitas vezes, que amedronta o outro. Tem gente que ele acha que a função dele é quando alguém chega na igreja e fala, olha, se converteu, nossa, agora vai ficar difícil o negócio, hein? Não que não vá, mas não é só essa a nossa função, de amedrontar quem chega. Nós temos medos, nós temos crises, nós hesitamos. O tanto que você tem hesitado com coisas que já são claras nas Escrituras. Mas a história vai caminhar. Verso 10. Ele vai começar a falar. Ele lembrou da promessa. E agora ele vai lembrar do quê? Ele lembrou da promessa. E claramente é lembrado o quê? Depois da promessa? Da fidelidade de Caleb. E Caleb então podia jogar os elogios para si.
Mas lembra, Caleb é um homem simples. Caleb faz o quê? Ele lembra da fidelidade do Senhor. Logo depois dele lembrar que Moisés prometeu por causa da sua fidelidade, ele já volta para o Senhor. E ele vai dizer no verso 10 o seguinte: eis agora que o Senhor me conservou em vida. Quem Caleb dá o crédito de conservar em vida? Olha, eu comi tudo certinho, eu fiz tudo bonitinho e cheguei aqui. Não. O Senhor me conservou em vida. Lógico que não nega que nós temos que fazer a nossa parte. Irmão, fé e ação nunca foi separado nas Escrituras. É nós que começamos a separar isso agora. Então ele podia viver de qualquer jeito, que Deus ia guardá-lo. Isso aí não faz sentido. Se você confia no Senhor, você vai se cuidar e assim as coisas vão caminhar junto. Mas ele dá os créditos ao Senhor, porque é do Senhor. Ele me conservou em vida para chegar até aqui. Ele fez a promessa e ele mantém a promessa. E aí ele vai dizer aquilo: 45 anos se passaram. Quem ama, irmão, a promessa que Deus lhe fez, ele conta os dias mesmo. 45 anos. Então esse homem tinha 40 anos e agora tem 85. Como alguém mantém o coração aceso por 45 anos, irmão? Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho que os crentes devem seguir. Nós mantemos um coração fervoroso no Senhor até chegar o grande dia. Ele falou: eu estou pronto. Deus me conservou em vida 45 anos. Foi Deus quem fez isso. E agora, como Deus fez isso, eu também conservei o meu coração. Deus tem te conservado em vida, amém? Você tem conservado seu coração fervoroso ao Senhor? Aquilo que é parte sua? Apesar dos tropeços da vida, das dificuldades, das lutas, das angústias, e elas todas são reais, e eu não nego nenhuma delas, cada um tem uma maior, o outro um pouco menor, todos nós temos nossas lutas e dificuldades. A pergunta não é se você tem luta, a pergunta é: você tem mantido esse coração assim? Podendo dizer: olha, fazem 27 anos que me converti. E eu estou aqui, firme ao Senhor pela sua graça, mantendo o coração aceso. Isso é uma realidade, irmão. Fidelidade ao Senhor não é depois de 40 anos dizer que é crente, mas sem fervor nenhum. É Deus que mantém o homem vivo. E o homem responde à fidelidade de Deus como? Se entregando a esse Deus. Servindo a Ele. Como que nós retribuímos um Deus tão bondoso, irmão? Mantendo a nossa vida sendo devota a esse Senhor. Louvando a Ele por tudo. Lembrando, irmão, que as Escrituras já diz que se o Senhor não mantém a vida do seu povo, eles já tinham sido consumidos. Um texto que me vem à cabeça é Lamentações 3:22. Se não fosse o Senhor, nós já tínhamos sido consumidos. Se puder colocar até o texto. Bom, se não fosse o Senhor, a sua vida já tinha sido consumida. Se não fosse o Senhor, o seu casamento já tinha sido consumido. Se não fosse o Senhor, aí você coloca o que você quiser depois disso aqui. E o que nós fazemos em resposta a isso? Não é procurar mérito, irmão. É responder um Deus tão maravilhoso, dizendo: eu vou me devotar a esse Senhor. Eu vou amar Ele. Devoção, eu já expliquei aqui, irmão. Devoção é amar a Deus, é ser fervoroso no Senhor e tudo mais. Isso é devoção. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias dele não têm fim. Por que nós não somos consumidos? Por causa das misericórdias do Senhor. É por isso que você não foi consumido, não foi tragado. Verso 11. Esse é o verso que eu queria que você levasse no coração. Estou tão forte hoje como eu estava há 45 anos atrás. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Tanto para ir para a guerra. Você imagina o velhinho dizendo isso? Estou pronto para a batalha. Bom,
Por que será? E agora eu vou colocar aqui só talvez, tá? Não tenho certeza. Não tem como ter certeza. Que Caleb vai lá cobrar. Talvez ele... Josué pode olhar e falar, tadinho, né? O velhinho não vai aguentar a briga, né? Então vamos fingir que a terra não é dele. Nós vai se acertando aqui. Caleb vai lá cobrar. Falar, e olha, como se ele dissesse, não pense que a minha idade avançada, eu esqueci das promessas do Senhor. Eu não as esqueci. E eu tô aqui hoje, forte como naquele dia. Se é para brigar, vamos brigar. Pô, meu irmão, não sei. Ele fala, tanto para combater em guerra, como fazer o que for necessário, como para liderar o meu povo, a minha tribo, para fazer o que é necessário. Não, isso aqui é um eco de Caleb dizendo a todo crente, lute, porque é o Senhor que te mantém com vigor. Não se entregue, porque o Senhor sustenta o seu povo. Sua reclamação, sua murmuração, não vão fazer nada por você. Eu não estou dizendo, irmão, que quando sobrevém dias difíceis, não há um certo aumento de reclamação. Isso é comum. Mas manter isso como uma eterna vítima é errado. Lembremos que se estamos aqui, a mão do Senhor tem nos sustentado. Isso é graça de Deus, vigor, coração aquecido. Nossa, aqui também fala de questão interior. Lógico que aqui também o físico dele, ele quer lutar. Mas você só mantém um físico assim com 85 anos se você mantém seu interior assim. É provável que esse homem treinava ainda para estar pronto para a guerra. Treinava os seus. Vai chegar a hora. Bom, quando chega... ele fala 45 anos porque já fazia de 5 a 7 anos que estava em guerra para invadir as terras que eram deles. E a dele é uma das últimas. E ele fala, eu estou esperando desde a primeira que começou, a minha vez. Ele ainda tem força, ele ainda tem vigor, ele ainda mantém o coração aquecido. E isso é responsabilidade do homem, irmão. É nossa responsabilidade manter o nosso coração aquecido. Irmão, como que essa família, se você ler o capítulo próximo, 15, você vê que a filha dele estava animada, ela pede um pedaço da herança, ele dá para a filha. No capítulo 15 acontece isso. Como que o homem mantenha o coração aquecido, não só seu, mas da família por 45 anos? Deuteronômio 6 vai dizer que nós devíamos falar das coisas belas do Senhor na mesa com os filhos, ensinando eles a amarem a Deus. É bem provável que Caleb fez isso. Caleb estava no deserto e devia falar, olha, nós não estamos na terra prometida, que esse povo falou mal da terra. E Deus está corrigindo o povo. Mas saiba, família, ele prometeu que eu vou ver aquela terra em vida. Os filhos, os netos, cresceram ouvindo aquele homem contando essa história. Sabe que a maioria... Quantos aqui tiveram avós cristãos? Quantos tiveram avós cristãos? Poucas pessoas. Certo? Então você vai ser o primeiro. Talvez. Seu netinho vem falar com você e já... Ah, vovó conta as histórias do Senhor. Mantenha o coração aquecido na mesa de casa, irmão. Falando das grandes obras, das grandes coisas do Senhor. Enchendo o coração do nosso povo, que é a nossa família, do amor ao Senhor. Agora lembre-se, irmão, que aqueles 10 espias falharam, aquele povo falhou, mas olha que interessante, Caleb não se afastou do povo que falhou. Você imagina você ter que andar 38 anos em círculo, que aquele povo falhou? O que você faria? Você anda 38 anos reclamando. Eu não falhei, foram vocês. 3 passos, eu não falhei, foram vocês. É culpa de vocês, isso aqui é culpa de vocês, isso aqui é culpa de vocês. Eu te disse, é culpa de vocês. Esse homem, ou pior, nós nos apartaríamos do povo. Eu vou fundar aqui Israel reformado independente. Eu não aguento vocês, não. Caleb fica no meio daquele povo. E só a figura de Caleb devia aquecer o coração daquele povo. Você imagina quando chega a hora? É bem provável que muitas das tribos tinham ouvido a história daquele senhorzinho que dizia, eu vou morar em Hebron.
E tinha chegado a hora. Esse homem manteve esse coração aquecido, esse vigor. Ele conhecia o seu Senhor. E aqui vai um recado para cada pai e mãe de família. Você conhece o Senhor, irmão? Hã? Quantas pessoas têm dito, não, eu não quero muito. É quando a gente fala teologia, irmão. Não, teologia não é uma ciência, é Bíblia, conhecer Bíblia. Você tem crescido em conhecer as Escrituras? Hã? Ou se é aquele reducionista simplista que diz, não, eu sei que eu estou salvo e está tudo bem. Você não está mantendo o coração dos seus filhos aceso. E quando eles forem atacados por todo o materialismo, humanismo e mentira aí de fora, eles virão ao chão. Que você não fez sua parte. Eles terão perguntas difíceis. E não dá para você ficar inteiro dizendo, não, isso aí eu não sei, não, segue a vida. Não pergunta isso não, segue. É assim mesmo, Deus ama você e você ama a Deus e segue a vida. Isso é resposta de pai. Você tem que conhecer o Senhor. Você tem que manter o coração do seu filho aquecido. Você precisa... Doutrina, irmão, não é teologia, doutrina é vida para nós. Saber, como hoje o Léo explicou aqui, a grandeza do nosso Deus é necessário para que mantemos o coração dos nossos filhos, da nossa esposa e de quem estiver perto de nós, aceso. Óbvio, pastor, mas para alguns teologia não é vida, teologia é só intelectual. Estão errado. Bíblia é vida. Nós nos relacionamos com isso tudo, com cada doutrina dessa. Aí seu filho vai chegar lá e falar assim, pai, como é que é a Trindade? É 3, filhão. Anda aí. Pergunta pro pastor Darcio lá que ele te explica. Ou você ama isso aqui, você não vai manter o coração de ninguém aquecido. Essa é uma realidade. Sua função é manter o seu coração aquecido e aquecer o coração das pessoas. Tudo bem, ok. Filhos vão tomar decisão adulto, mas pelo menos você fez sua parte. Você conhecia para explicar? Você amava aquelas questões ou passava por obrigação? O pastor mandou ler essa revistinha, moleque. Lê essa revistinha aí, senão o pastor vai reclamar lá. Lê a revistinha. Pronto, lá vamos dormir. Seus filhos aprendem matemática na escola. Certo? Eu gostava de matemática até colocar o X e o Y. Ali foi o momento que eu abandonei a matemática. Eles aprendem coisas difíceis. O português, eu lembro que eu odiava aquela, chamava análise sintática e morfológica. Eu não sei se existe hoje, mas deve existir. E tivemos que aprender, tivemos ou não tivemos? O que você acha que ele não vai aprender de Bíblia? Não é que ele não vai aprender, é que você não quer ter a paciência de ensinar. Você mete uns corinhos lá, as canções, e fala, isso aí, pronto, canta aí, tá tudo certo. Não que seja ruim. Não é ruim não cantar ao Senhor. Mas há muito mais a fazer para manter o coração aquecido. Bom, ó, dando aula de segunda-feira para algumas pessoas, eu falei do Cristo ser eterno. Você acredita, irmão, que pastores entraram em contato comigo para dizer que não sabiam que Cristo era eterno? Isso não é assustador? Bom, nós temos que crescer espiritualmente. Não podemos ser crianças na fé. Põe Isaías. Eu ia levar os versículos, mas eu vou ler só um. Isaías 5,13. Põe para mim. Isaías 5,13. Travou? Então fala, travou. Então, beleza. Irmão, trabalha um pouco, procura aí. Outra coisa, né? Hoje mandou abrir em Josué, tem gente que demorou uns 15 minutos para achar Josué. Tem que aprender, irmão. Isaías 5,13. Aí voltou. Portanto, o meu povo será levado cativo. Por falta de... Por que nós somos enrolados por outros? Por que somos manipulados por pessoas? Porque não temos conhecimento. Por falta de entendimento, os seus nobres passarão fome e o povo simples morrerá de sede. Em Jeremias 9, 23 e 24, fala, ó, você quer se orgulhar de alguma coisa? Se orgulhe de conhecer a Deus.
Conhecer ao Senhor é nossa obrigação. E por fim, lá em Josué ainda, agora, do verso 12 ao 15, Josué aponta para a dependência total de Deus. Confiança na promessa, fidelidade sua ao Senhor e fidelidade do Senhor a nós. E por fim, dependência total de Deus. Verso 12. Olha o cuidado dele de falar certas coisas. Dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia. Tudo ele remete ao Senhor. Naquele dia você ouviu que lá estavam anaquins, gigantes, morando em cidades grandes e fortificadas. E aqui ele, com muito temor, ele disse: se o Senhor Deus estiver comigo. Ele sabia que o Senhor Deus estava com ele. Mas ele não queria ser arrogante. Dizendo: olha, agora Deus está comigo, vamos ganhar todo mundo. Então, se o Senhor for comigo, poderei expulsá-lo, como ele mesmo prometeu. Tiago vai repetir isso. Não fica dizendo que você vai fazer no outro dia. Sua vida é como neblina. Sempre diga o quê? Se o Senhor permitir. É o que ele está fazendo aqui. Ele não está dizendo: eu vou lá e vou ganhar a guerra, porque eu treinei, estou pronto, treinei todo mundo, e agora vamos para a guerra. Não. Ele fala: não adianta nada ter treinado, se o Senhor não estiver conosco. Ele repete as palavras de Moisés aqui. Se o Senhor não for comigo, eu estou fora da guerra. Mas se o Senhor for comigo, vamos em pouca gente mesmo que nós vamos ganhar esse negócio. Sabe, irmão, apesar de concordar que o mundo vai meio ruim, o negócio, é muito crente com medo do ateísmo, do progressismo. O que mais? E o que mais? Forismo. Mas, irmão, se o Senhor for conosco, e Ele é com o seu povo, Ele venceu, nós venceremos. O problema é quando o crente fala: não, eu estou pronto e eu mesmo resolvo. Não, isso é pecado. Agora, quando o crente fala: se o Senhor estiver comigo. E Ele tem estado, irmão. Se você está aqui anos após servindo a Deus, é porque Deus tem estado com você. Você tem vencido os inimigos. Os gigantes, os anaquins que já tinham sido esquecidos, já vai 45 anos que ele tinha visto o povo. Agora eles estão lá. Eles precisam ser enfrentados. Há coisas na nossa vida que pode demorar um tempo, mas nós vamos ter que lidar com elas. E olha, Josué vai lutar com esse povo e vai vencer. Coloca Josué 17:3 agora. Infelizmente, nem todos seguiram o que Caleb fez. Tá na luta, né, o computador. Ah, mas... é 12, primeiro depois do 13. 12. É. E os filhos de Manassés, uma tribo, não puderam expulsar os moradores daquela cidade, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. O que ele está dizendo? Eles não expulsaram porque os cananeus falaram o quê? Não vamos sair. Quer nos tirar? Vem para a guerra. Vamos brigar então. Verso 13. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, então os filhos de Israel chegam na terra, percebem isso e vão orando junto. Quando eles se tornam fortes, maioria, o que eles fizeram? Mandaram o povo embora? Sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. O que eles viram? Um jeito de ter paz e seus filhos não morrer na guerra. Segundo, lucro financeiro. O anseio por paz e pelo materialismo, eles foram desobedientes a Deus. Quantos de nós não enfrentamos certas batalhas da vida porque queremos paz? Estamos vendo, estamos olhando os filhos se perdendo, o casamento indo para o buraco, a coisa tomando uma proporção gigante. Mas qual que é a frasezinha aí? Que, com todo respeito, irmão, quando eu vejo um homem usando, me dá um treco. A frase é lá, Ana Maria Braga, assim, eu não quero estar certo, eu quero ter paz. Eu não quero ter razão, eu quero ter paz. Quando o homem usa essa frase, dá até um susto. Então você tem que brigar por tudo. Tem coisa que... não... mas tem coisa que merece a guerra, irmão.
E o povo vai empurrando para debaixo do tapete, que o tapete já nem aguenta, o tapete já está reclamando já. Depois uma gotinha, a Terceira Guerra Mundial explode no lar. Por quê? Porque foi empurrando para debaixo do tapete, não enfrentou os inimigos, não expulsou os inimigos. Lógico que o inimigo é físico, e nós temos também inimigos físicos, irmão. Seus filhos vão enfrentar tudo que existe, e você também, pornografia, materialismo, aquela obsessão por dinheiro, por poder, por posição na sociedade. O que mais? Vão invejar coisa dos outros. Ou você aprende a corrigi-los, a orar pelo Senhor por eles e por você também, ou você vai fazer que nem esse povo. Vai fingir que não tem guerra para ter paz e algum tipo de lucro. Quantos não optaram por fazer o errado para ter lucro? Quantos não optaram por o errado só para não ter briga? Mas o pai sabe que está errado. Mas o que o pai fala? Ele já está abafando. Não, para não brigar, eu vou deixar para lá. O pai vem falar, não, pastor, eu deixei. Pode ser tudo errado. Porque eu não quero briga. Bom, lógico, obviamente, você não estou levando assim, irmão. Tem gente que briga por qualquer coisa, né? Mas tem coisa que merece a Terceira Guerra Mundial, irmão. Não dá para deixar aquilo. Aquilo vai invadir nosso lar, aquilo vai destroçar a gente. Pai fazendo vista grossa com pornografia dos filhos. Mulher fazendo vista grossa com o marido e assim por diante. Está vendo que o materialismo, o anseio por dinheiro está tomando conta do lar de um jeito que o cara quer trabalhar 16 horas. Entra nesse ritmo da vida aí que mata qualquer um. Aí você fala, não, que ele está conquistando o que há de melhor para os nossos filhos. O que há de melhor para os seus filhos é um pai presente cristão. Melhor que dinheiro, saiba disso. Então vamos você ficar em casa sem trabalhar. Mas você sabe que dá para tirar o pé de vez em quando um pouco, desligar essa porcaria de celular e curtir a família um pouco. Caleb estava disposto, irmão, mas dependia de Deus. Assim nós temos que estar dispostos a enfrentar certos gigantes da vida, certas dificuldades da vida, mas sempre na dependência divina. Sempre dizendo, Senhor, eu tenho essa luta para enfrentar aqui, mas eu quero dizer, se o Senhor for comigo, eu estou disposto a enfrentar a dificuldade que for. A batalha que for. É como se Caleb deixasse Deus sempre na mente, irmão. Ele não pensava em coisas separadas do Senhor. Verso 14. Por isso Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. E o autor vai lembrar, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Caleb chegou aqui porque amou o Senhor, perseverou no Senhor por 45 anos e aqui está. Não acredite que preguiçosos vão herdar o Hebron celestial. Não acredite nisso. Não se engane com isso. Bem-aventurados se fôssemos como Caleb. Entendeu? Seguimos ao Senhor de maneira perseverante. Amando esse Senhor. E servindo a Ele. Caleb entrou na terra prometida. Com muita luta. Atos 14, 22 diz, importa entrar no reino dos céus por meio de muitas tribulações e provações. Isso é uma realidade. Nós adentraremos o Hebron celestial. Mas passaremos por dificuldade. Caleb confiou em Deus e não em si, irmão. Eu e você somos chamados hoje, olhando para a vida de Caleb, a confiar no Senhor e estarmos dispostos para as lutas, seja ela qual for. Os perseverantes, irmão, verão coisas grandes de Deus nessa terra e muito maiores no porvir. Caleb venceu em Cristo Jesus, irmão. Essa é a realidade. E lembremos,
como eu gosto de fazer toda a mensagem. Caleb ainda era imperfeito. Nós possuímos o Caleb perfeito. Jesus Cristo. Vou resumir aqui. Jesus olhou todos desanimados, sim ou não? Até os apóstolos. E lá não foi 2, lá foi só ele mesmo. Não teve um Josué com Jesus Cristo. Ele suportou tudo sozinho. Ele já adentrou a Hebrom Celestial, como o primeiro homem a entrar. Já levou muitos dos seus irmãos para lá. E um dia levará cada um de nós. Como que nós podemos honrar isso? Perseverando de todo o coração em fé. Sei que os irmãos passam por lutas, doenças, dificuldades familiares. São tantas lutas. Mas a nossa função é seguirmos como Caleb. Confiando no Senhor. E não desanimando. Jamais desanimando. Caleb venceu. E nunca se esqueça, Jesus é muito superior a Caleb. E ele nos levará a vencer. Ele há de nos sustentar. Através da sua palavra santa. E a palavra que eu estou me referindo às escrituras. Ele há de sustentar seu povo. Por isso você precisa comer e beber essa palavra. Conhecer. Para no dia da dificuldade, você se agarrar a ela e poder dizer em oração, o Senhor prometeu. Muitos de nós não conhecemos as escrituras. Quando vamos orar, oramos mais alheios do que tudo. Aí você foi ensinado e fala assim, não, orar é igual falar com a sua mãe. Não, não é não. Não é não. Você foi ensinado errado. Orar é lembrar muitas vezes Deus das promessas dele. Não porque precisa ser lembrado, porque o nosso coração precisa ser lembrado das promessas que ele fez para nós. Ele prometeu sustentar o povo. Ele prometeu levar o povo. Ele prometeu dar vida ao povo, abençoar seu povo e tantas outras promessas que há nas Escrituras. E nós devemos nos apegar a cada uma delas. Mas precisamos ser lembrados por elas. Você podia ler salmos de como Deus sustentou o seu povo e manteve o coração. O salmista vai dizer, é o Senhor, eu anotei um salmo aqui, que mantém o coração do seu povo fervoroso. O Senhor sustém, Salmo 145, 14. É o Senhor que sustenta todos os que vacilam. Já vacilou na fé, irmão? Já, é o Senhor que sustenta. Você está aqui porque Ele sustentou. E levanta todos os que estão prostrados. Talvez, irmão, hoje nós parecemos mais os 10 espias do que Caleb. Mas o Senhor há de levantar os prostrados. Há de sustentar o seu povo. Eu termino dizendo o seguinte, irmão, fazendo um resumo. Confie nas promessas de Deus. E nas promessas das Escrituras do Senhor. Aquilo que Ele prometeu para o seu povo. Ele disse que nunca nos abandonaria. Nunca! Nunca! Jamais! Mesmo que todos abandonem. Dependa de Deus para superar as lutas e as dificuldades da vida completamente. E nunca se esqueça. Louve o nome dele por cada vitória e não o seu. Por fim, mantenha a fé e a perseverança sempre em Deus, sabendo que ele já venceu. A vitória já aconteceu. E nós aguardamos o nosso Hebrom celestial. Há pequenos Hebrons nessa terra, como um casamento melhorando. Isso aí é uma coisa a ser perseguida. Isso aí Deus dá e nós temos que lutar e manter o coração aceso. A boa educação dos filhos, certas outras coisas na vida, seguir sua vocação, a sua profissão, são pequenos Hebrons. Isso é ótimo. E lute por cada um deles, mas nunca se esqueça que o verdadeiro Hebrom não é terreno. O verdadeiro Hebrom é celestial. E nós aguardamos esse dia. Se estivermos aqui na terra, ao soar da última trombeta, se morremos, fomos encontrar com eles. Vamos ficar de pé?